Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia já. Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 6. Uma palavra bem conhecida por todos nós. Já foi ministrada bastante vezes aqui, creio que você já ouviu também. Mas é o que Deus quer falar em nossos corações nessa noite. Se você pode fechar os seus olhos por um instante, que nós possamos continuar nessa presença tão boa que está neste lugar. Saber que você escolheu o melhor lugar para estar, que é na casa do Pai, que é na presença dEle. Senhor Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração, Pai, porque podemos estar na sua casa, porque podemos estar todos juntos como uma família, para louvar e bendizer e engrandecer o seu nome. Jesus, que nessa hora que vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor venha estar nos quebrantando ainda mais, que possamos estar ainda mais sensíveis, Jesus, ao teu Espírito, para que possamos, Senhor, ser tocados e ministrados por ti. Jesus, que essa palavra venha ao nosso encontro e que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai, através dela. E que possamos sair daqui realmente transformados e ungidos por Ti. Deus, eu te louvo pela vida de cada um que está aqui, cada um que está assistindo essa live. Deus, aqueles que não puderam vir por força maior, mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe da vida deles. Jesus, nós te louvamos, porque podemos iniciar uma semana aos seus pés, iniciar uma semana à sua presença, sabendo que durante toda a semana o Senhor estará cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Que o Senhor venha realmente, Pai, nos tocar e nos ungir ainda mais com a sua presença. Nós apresentamos, Jesus, esse culto em suas mãos. Sabemos que tu estás neste lugar e nós queremos ser mais e mais tocados pelo teu Espírito Santo, mais e mais tocados pela sua presença. Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Deus, e desde já eu quero lhe pedir, Pai, se ainda existe alguma barreira, Jesus, entre nós, que faz separação entre nós e Ti, nós confessamos agora, Jesus, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos tocar, nos ungir, nos lavar, nos limpar e nos purificar. Porque nós mais precisamos é ser tocados, ungidos e ministrados por Ti. Não somente na igreja, Pai, mas todos os dias. Nós queremos ser lavados e ministrados pelo Senhor. Nós queremos ser cheios da Tua presença. E nós nos colocamos, Jesus, diante do Senhor. Porque eu nada tenho para falar, mas o Senhor tem, Pai. E creio que o Senhor vai falar com cada um de nós. Nós colocamos, Jesus, este momento da Tua palavra em Tuas mãos. E pedimos mesmo que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. Essa é a minha oração. E nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a se pôr de pé nessa hora. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, vai dizer assim: Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Versículo 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Convido a você a estar se assentando. E eu quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias sobre essa palavra. Antes mesmo de sair à escala, de saber que eu estava ministrando, Deus já tinha me revelado essa palavra. Na primeira semana de outubro, eu peguei uma semana de férias com a minha esposa e com meus filhos. Enquanto nós estávamos nas férias,
Todos os dias eu tenho um devocional diário. E no dia 5 de outubro, saiu essa mensagem. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o tema da mensagem nessa noite é: permita ser moldado. Permita ser moldado. Que você possa guardar isso em seu coração. Que nós permitimos ser moldados por Deus. E quando Deus me mostrou essa palavra, amados, eu já tinha ministrado na última semana sobre o azeite da viúva. E quando Deus me apresentou essa palavra, eu comecei a pedir para Deus o que precisava ser moldado em minha vida. E muitas das vezes nós pensamos que não precisa ser moldado nada. A minha vida está boa assim, está tudo certo, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou vindo nos cultos. Mas dentro de nós existe algo que precisa ser moldado todos os dias. E nessa última semana, eu pude vivenciar isso. Várias lembranças que vieram na minha mente, que eu não deixava ser moldado. E Deus foi quebrantando dia após dia, quando eu dei liberdade para Ele. A minha oração nessa noite é que você receba de todo o coração essa palavra. Que assim como me quebrantou, eu creio que vai quebrantar cada um de nós. Assim como falou no meu mais íntimo do meu coração, eu quero que fale com você. E que você possa estar com o coração aberto para receber. É uma palavra conhecida? É. Mas Deus tem algo novo para mim e para você nessa noite. O trabalho do oleiro é transformar o barro em vaso. Deus leva o profeta Jeremias a conhecer bem esse processo de amassar e moldar o barro, para mostrar que da mesma forma, todos nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Mas para que isso aconteça, não basta ir à casa do oleiro. Nós precisamos de várias coisas. E não basta apenas nós virmos no culto, Deus me amassa, me moe, mas na segunda-feira eu sou a mesma pessoa de ontem. Amados, eu entendi nesse mês que eu preciso deixar Deus me moldar todos os dias. E para isso eu preciso deixar as minhas manias. Eu preciso deixar o meu ego, o meu orgulho, e deixar Ele me transformar todos os dias. Muitas das vezes nós falamos, não, mas nessa área ninguém toca. Deus, pode mexer ali, mas aqui ninguém pode mexer. E Deus quer nos levar à casa do oleiro nessa noite, para que eu e você possamos ser realmente transformados e possamos se tornar vasos de honra. Estava estudando sobre o vaso, sobre como é feito o vaso. E lá na olaria, o oleiro pega o seu barro e põe sobre aquela roda de carroça e começa a moldar ele. E de repente a massa, estragou, ele não joga fora. Não, ele moe e vai de novo. Aqui está saindo um vaso. E ele não faz uma série de vasos, né? O oleiro é Deus e o vaso sou eu e você. E cada um de nós é moldado de uma forma. Cada um de nós é moldado de uma maneira. Ele não vai fazer 100 Josués igualzinho. Não, ele vai fazer um Josué e precisa ser moldado nessas áreas de sua vida. Nós podemos comparar aqui a casa do oleiro como a igreja. Nós vemos no culto, domingo, quarta, sábado. E se nós não aproveitarmos a palavra, não deixarmos ser moldados por ela, não vai adiantar nada. Enquanto os louvores é tocados, é ministrados, eu e você temos o privilégio de ser moldado, de ser ministrado por Ele. Então a verdade, para mim e para você nessa noite, é que eu e você precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. É que eu e você
precisamos ser realmente quebrantados por Ele. Precisamos ser moídos? Precisamos. Mas só assim seremos vasos de honra e cheios da presença dEle. Eu tirei um trecho do livro de Marcos Lucado, que é o livro Moldado por Deus, que diz assim: ser moldado por Deus é difícil e dói. Ele nos molda para ficarmos mais parecidos com Ele e crescermos, usando a pressão e o calor da vida para nos transformar para o seu uso. Ser moldado por Deus é difícil e dói. Quando eu li isso, eu comecei a meditar, falei, nossa, mas por que dói? Né? Por que dói? É que muitas vezes nós nos deixamos pelo nosso ego, pelo nosso orgulho. E eu coloquei assim, dói, porque a gente precisa ser liberto de pecados e manias, comportamentos que não agradam ao Senhor. Dói, porque precisamos deixar as nossas vontades, o nosso eu precisa morrer, o nosso orgulho precisa morrer. Somos diariamente e constantemente moldados pelas mãos do Criador, para que cada vez mais possamos nos encher da sua graça e sermos mais parecidos com Jesus. A intenção de Deus é nos fazer de vasos de honra, dignos de toda sorte de bênçãos. Enquanto eu escrevia isso, eu comecei a meditar. Amados, não quero ser mais um que vai ficar batendo nessa tecla, mas eu quero compartilhar sobre o encontro que vai ter semana que vem. Eu quero ser uma testemunha viva para acrescentar a sua fé nessa noite. Que lá não é apenas um lugar que você vai passar duas noites. Ah, é um retiro, então eu posso ir no próximo. Não, amados, é um lugar que eu e você descemos à casa do oleiro. Onde coisas que nem eu e você imaginamos que existem dentro de nós, que nos trazem para ser limpos e purificados. Em março, quando eu fui com alguns dos irmãos aqui, eu fui confrontado nessa área. Quando o pastor Emerson falou, você precisa ir, eu falei, eu não vou. Meu trabalho não pode ficar sozinho. Não, vão ficar me ligando, não tem como. Ali a gente começa a colocar as desculpas. Falava para minha esposa, hoje eu vou. No outro dia eu dizia, eu não vou mais. Não, eu não quero. Não precisa. Eu me encontro com Deus todos os dias. É a mesma desculpa, né? Todos os dias eu me encontro com Deus. Fui meio ressabido. Talvez o medo que você está sentindo, eu também senti no mesmo dia. Fui meio preocupado. Primeira ministração, eu sentado lá naquelas cadeiras, e ainda sentou 2 pessoas do meu lado, que não eram os irmãos aqui. Eu falei, o que eu estou fazendo neste lugar? E a primeira ministração, eu fiquei com o coração endurecido, não recebi. E eu lembro de uma palavra que o apóstolo Lucas falou. Abra o seu coração totalmente para você receber tudo o que Deus tem para você nesses dias. E aquilo começou a queimar no meu coração durante a noite. Eu sou meio difícil para dormir em lugares novos, e eu pegava muito pouco no sono. De repente eu olhava e dizia, meu céu, não passou a hora. E a gente não sabia que horas que era. Toda hora eu perguntava para o irmão Cláudio. Ele dizia. Eu falava, não passa esse horário. Mas a primeira ministração da manhã, eu comecei a me quebrantar. E, amados, eu se sentia muito inferior às pessoas. E a primeira ministração do sábado foi isso, sobre complexo de inferioridade. E naquela manhã eu fui liberto sobre isso, sobre de pensar o que as pessoas estão pensando de mim. Eu tenho medo de ir lá porque vão falar isso. Amados, eu tinha medo de vir de roupa nova na igreja, pensando o que as pessoas iam falar. Minha esposa falava, vai com essa hoje. Eu dizia, não, esperar um pouquinho. Esperava bater bem para vir na igreja. Sabe, com medo do que os outros iam pensar, porque roupa nova. Amados, Deus está nos dando roupas novas.
Deus está te dando roupa nova, Deus está te dando um carro, você vai ficar com vergonha de dizer que foi Deus que te deu? Não. Segunda ministração do dia. Ali, eu fui arrebentado por meio. Desci a casa do oleiro. Mas ali eu aprendi que Deus queria algo novo em minha vida. O irmão Neves falava, vá preparado que você vai chorar. Eu disse para minha esposa, eu nem sei o que é isso, não sei chorar. Né? Sou meio durão. Mas depois daquela segunda ministração, eu disse, Deus, é tudo teu. Tudo que precisa ser arrancado pode ser. No chegar lá, eu já vi algo que não me agradou muito, que era um cara meio fechado. Eu vou compartilhar para edificar a sua fé. Nós chegamos lá, tem uma festa muito linda para te receber. E o nosso pastor Emerson se soltou naquela noite. Pulou, dançou e eu olhava, o que esse cara está fazendo aí? Ele é o exemplo, o que ele está fazendo aí? Por vir de uma doutrina, amados, muito fechada da igreja dos meus pais. Eu louvo a Deus pelo ensinamento. Até hoje minha mãe falando comigo, eu agradeci ela pelos ensinamentos que ela e meu pai me deram. Falharam algumas áreas, mas algumas áreas eles foram essenciais para abrir a minha mente. E como eu dizia, na segunda ministração eu chorei tanto, que quando eu contei para minha esposa, ela não acreditou. Você chorou? Falei, chorei. Mas ali foi o romper em muitas áreas da minha vida. Eu lembro que depois que a gente voltou, Deus me deu o privilégio de ministrar que o poder de Jesus tira todo o medo. Todo o medo que eu tinha, toda aquela preocupação de saber o que os outros iam falar de mim foi arrancado. Hoje, se precisar pular com o pastor Emerson, eu vou pular, vou dançar. Mas eu quero te dizer que isso não vai fazer de mim pessoa melhor ou maior que eu. Não, amados. É eu saber que todos os dias eu preciso ser moldados em várias áreas de minha vida. Então, se você está com dúvida de ir, amados, não quero ser mais um batendo na tecla, você está sendo forçado a ir, não. Se você for, vai com o seu coração totalmente aberto para receber o melhor de Deus nesses dias. E será um divisor de águas na sua vida. Onde você vai receber ainda mais do Espírito Santo. Será ainda mais renovado. E se tornará um vaso ainda mais de honra. Muitas vezes existe uma necessidade de sermos quebrantados diante da presença de Deus. E sermos moldados novamente. Pois andar com Deus é ser constantemente moldado. E cada vez mais parecido com o Senhor. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Se você puder ir comigo em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6. Acho que dá para colocar ali, que é bem... Vai nos dizer assim: e eu estou plenamente convicto de aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente convicto de aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa caminhada com Jesus é um processo onde a nossa vida é transformada a cada dia. Quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, essa obra começou. Não começou? Você foi transformado, né? Coisas que você fazia, você falou, não vou fazer mais isso, porque isso não vai agradar a Deus. Mas existem coisas que dependem de mim e de você, deixar Ele realmente transformar e nos moldar. Talvez tenha coisas que te acompanham até hoje, mas eu creio que ao nós descermos a casa do oleiro, nós seremos transformados. Eu coloquei assim, amados, que se permitirmos ser moldados pelo oleiro, que é Deus, vamos facilitar o processo. Quando nós deixamos o oleiro nos moldar, né? Ele vai tirando aquelas fagulhas.
Aí você vai estragar esse vaso, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. E esse vaso se torna um vaso bonito, abençoado, onde todos olham, nossa, que vaso. Mas se nós nos deixarmos ser moldados, não vai adiantar nada. Vai ficar aquele vaso meio troncho, meio torto, né? A obra de Deus na nossa vida não é conforme a nossa vontade, mas conforme os propósitos de Deus, do próprio Deus. Coloquei assim, ó, isso significa que Deus tem o controle absoluto sobre tudo e planos mais elevados do que os nossos próprios sonhos. Os projetos de Deus são mais altos que o nosso. Essa é uma tecla que bateu muito forte no meu coração. Os projetos de Deus são mais altos que o nosso. Os planos de Deus são maiores que os meus. Nós já limos isso. Mas muitas das vezes nós nos colocamos na frente de Deus. E digo, não, Deus, eu quero isso e eu vou atrás disso. Né? Se esquecemos de dizer, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Nós só precisamos confiar e não ter medo de se entregar totalmente para Ele. Eu e você precisamos sair daqui dessa noite realmente transformados por Ele. Saber que quando nós nos entregamos totalmente, dia após dia, nós seremos moldados e transformados pelo Seu Espírito. Eu quero compartilhar com os irmãos, quero trazer aqui 2 exemplos de homens que conviveram pessoalmente com o oleiro, todos os dias. Mas um deles não deixou ser moldado, e o outro deixou. E esses homens caminhavam com Jesus todos os dias, durante os 3 anos das suas ministrações. E esses homens eram os 2 discípulos. E o primeiro deles é Judas Iscariotes. Judas era um ladrão. Eu creio que todos aqueles discípulos, amados, os 12, tinham problemas de caráter, de personalidades, pecados que precisam ser transformados. Mas eu quero trazer esses 2 homens. E o primeiro deles é Judas. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo em João. João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Judas não deixou ser moldado por Deus. Nós vamos ver aqui. João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, vai nos dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa de Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Versículo 4. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Versículo 6. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Só na leitura a gente vê que Judas não deixou ser moldado pelo Espírito Santo. Caminhava com Jesus todos os dias e não deixou ser moldado. Quando Jesus nos confronta, não é para nos deixar triste e chateado, mas é para nos tornarmos uma atitude de mudança. Jesus sabia que Judas o roubava.
Jesus sabia que Judas mexia no dinheiro. Então, como foi lido aqui, ele não falou ali por que quebrar esse nardo, porque ele se importava com os pobres, mas porque ele ali valeria muito dinheiro, ele poderia tirar um pouco mais. E Jesus, sabendo que ele desviava dinheiro, deixou ele responsável pela caixinha do dinheiro. Todos os dias, Judas tinha o privilégio de ser moldado por Deus. Todos os dias ele tinha o privilégio de ser moldado, mas não o deixou. Todos os dias, ele poderia cair em si e dizer: Deus, nossa, eu estou fazendo algo errado. E se quebrantar, pedir perdão e ser moldado. Porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos limpar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Ali era a oportunidade que ele perdeu de ser transformado. E o fim de Judas todos nós sabemos, amados. Que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Muito menos que valeria o perfume que foi quebrado aos pés de Jesus. Nós seremos confrontados em áreas de nossas vidas que ninguém nunca chegou, né? Que está escondido dentro de nós, mas que nessa noite precisam ser libertas, precisam ser limpas e purificadas. Talvez área que nem sua esposa sabe, o seu esposo sabe, coisas que quando você era criança aconteceu, mas que precisam ser transformadas pelo Senhor. Então que nós não possamos ser igual Judas, que não deixou ser moldado, mas possamos ser igual esse outro discípulo, que mesmo errando, deixou ser moldado por ele. E esse segundo discípulo é Pedro, o cara que negou Jesus 3 vezes, o cara que tinha um temperamento muito forte, que pega a sua espada, corta a orelha do soldado. Isso depois de ter caminhado com Jesus 3 anos. Todos os dias era ensinado. Todos os dias ele ouvia as palavras de Jesus. Mas tinha um comportamento muito forte. Se você puder ir comigo agora em Mateus. Mateus, capítulo 26. Do versículo 69. Mateus capítulo 26, no versículo 69, vai nos dizer assim: Pedro encontrava-se assentado ao lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. Primeira vez que ele nega. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, negou uma vez mais, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Versículo 73. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram com toda certeza: És igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. Versículo 75. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele divertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele diz que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. E Pedro nega 3 vezes. Mas o que acontece depois que Pedro nega Jesus?
diz que ele, deixando aquele lugar, chorou amargamente. Judas, depois de ter traído Jesus por 30 moedas de prata, em vez de chorar amargamente, ele foi e se enforcou, tirou sua própria vida. Mas nós vamos ver aqui que quando nós deixamos ser moldado pelo oleiro, nós somos realmente transformados. Pedro deixou ser moldado por Jesus. Mesmo depois desses fracassos, ele permaneceu com Jesus. Ele não o abandonou. Amados, muitos que já passaram por essa igreja, talvez pecaram, falharam, hoje não estão mais na igreja, por não deixar ser moldados pelo Espírito Santo. Estão lá no mundo, vivendo bem tranquilo. Mas eu e você, nessa noite, nós temos o privilégio de descer à casa do oleiro e saber que tudo que precisa ser arrancado de nós é um processo que dia após dia nós seremos moldados por Ele. Eu coloquei assim, amados, que Pedro era um que poderia ter abandonado Jesus pelo que tinha feito, pela vergonha de ter feito Jesus passar, de ter negado Jesus, mas ele continuou com Jesus. Quantas pessoas abandonaram Jesus depois de pecarem? Essas coisas que aconteceram com Pedro foram momentos de confronto, aonde ele precisou decidir se ele iria continuar daquela forma ou se iria ser transformado. Quando eu e você somos confrontados, pode ser pelo Espírito Santo, ou por uma pessoa dentro da nossa igreja, ou por uma situação, é a oportunidade que eu e você, que Deus nos dá, de ser moldado por Ele. Seremos confrontados? Seremos. Mas é a oportunidade de nós crescermos espiritualmente. Pedro, depois de deixar ser moldado pelo oleiro, que é Jesus, eu coloquei aqui, ele se tornou um dos apóstolos mais respeitados, conhecido da igreja primitiva, que iniciou em Atos 2, com a pregação dele. Ele pecou, negou Jesus 3 vezes, negou, mas ele reconheceu o seu erro, chorou amargamente, mas depois disso que ele foi confrontado, Pedro se tornou um vaso de honra, e na sua primeira ministração, 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nessa noite, que quando nós deixamos ser moldados, nós seremos vasos de honra. E todos vão olhar para nós e dizer, como você está mudado, como você está transformado. É porque eu estou permitindo ser moldado por Deus todos os dias. Amados, em Atos 3, do 1 ao 10, nós vamos ver que ali tem um coxo na entrada do templo, pedindo esmola, na entrada da igreja lá pedindo esmola. E Pedro chega na oração para orar. E aquele coxo pede para Pedro, me dá uma esmola. E Pedro diz, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que é isso, amado? Que essa autoridade que Pedro tinha, permitiu ser moldado pelo Senhor. Desceu à casa do oleiro, foi moído, foi, doeu, mas foi transformado por Ele. E a autoridade que Deus colocou sobre ele, que era um vaso, aquele coxo levantou e saiu correndo, adorando dentro do templo. Essa autoridade Deus quer derramar sobre mim e sobre você nessa noite. Deus quer transformar a mim e a você todos os dias. A sombra por onde Pedro passava curava as pessoas. Essa autoridade Deus quer derramar sobre mim e sobre você, se realmente permitirmos ser moldados todos os dias por Ele. E até hoje, nós somos abençoados pela carta que Pedro escreveu. Para nós encerrarmos, amados, só para concluir sobre Pedro. Quando eu li isso, que as sombras de Pedro curavam as pessoas, falei, como Deus é poderoso para nos transformar. Talvez podem olhar para dizer, falei, nossa, mas esse vaso não presta para nada. Mas Deus escolheu você assim mesmo, para transformar.
Para concluir, amados, eu e você precisamos deixar o orgulho, a arrogância e descer à casa do oleiro, para sermos moídos e se tornarmos vaso de honra, aonde seremos cheios da presença dele. Precisamos todos os dias descer à casa do oleiro. Todos os dias vai vir situações para confrontar a mim e a você. Situações que vão nos fazer pecar. Mas depois eu reconhecer, Deus, eu pequei nessa área e preciso ser moldado, preciso ser transformado. Eu coloquei assim, amados, que a vida de muitas pessoas não flui porque não entende que não é o barro quem ordena ao oleiro como será. Como eu falei no começo, é o oleiro quem decide o que fazer do barro. Não é como eu quero, e sim como o oleiro quer. É o deixar ser transformado por ele todos os dias. Que nessa noite nós possamos entender que nas mãos do oleiro, o barro vira obra de arte. Tudo que é inútil, ele torna-se valioso e útil. Eu e você somos vasos e precisamos ser transformados. Talvez precisamos ser moídos em algumas áreas, em alguns vícios que nós temos dentro de nós. Talvez é o ego, a arrogância, o orgulho. Coisas que nem eu falei para os amados, que foram transformados em mim, mas que dia após dia eu preciso vencer. Então quer dizer que hoje eu vou descer à casa do oleiro e vou dizer, Deus, me muda nisso e amanhã eu vou estar liberto. Não, amados. Amanhã aparecerá situações para confrontar, para ver se realmente você está deixando ser moldado por Ele. Se realmente você está confiando nele de todo o seu coração. 2 Coríntios 4:7 vai nos dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando deixamos ser moldados por Deus, nós armazenamos o que há de mais precioso, que é a presença dEle. Quando eu e você permitimos ser quebrantado por Ele, permitimos ser moído pelo oleiro e se tornamos vaso de honra, nós recebemos o que há de melhor, que é a presença dEle. Mas se esse vaso estiver trincado, amado, essa presença, esse óleo vai vazar. Por isso precisamos todos os dias caminhar com Ele, buscar a sua presença todos os dias, buscar o óleo novo todos os dias, descer à casa do oleiro todos os dias, para receber dessa presença todos os dias. Eu convido você a fechar os seus olhos por um instante e que nós possamos fazer uma reflexão. Será que eu estou deixando o oleiro me moldar todos os dias? Permita-se hoje sair de onde você está e ser moldado pelo Senhor para cumprir o seu propósito aqui na terra. Que nós possamos meditar se realmente nós queremos se tornar dia após dia vasos de honra ou continuar da mesma maneira que estamos. Não quero mudar nessa área, quero continuar assim. O Senhor nos dá o privilégio nessa noite de ser realmente moldados e ungidos por Ele. Vai doer, amados, mas eu e você se tornaremos dia após dia vasos de honra, se permitirmos que Deus nos molde todos os dias, que Deus nos transforme todos os dias, que nós possamos realmente deixar aos pés do Senhor, descer à casa do oleiro e saber que Ele está cuidando de tudo, de todas as coisas. Que não precisa me preocupar com a pessoa que está do meu lado, porque eu creio que cada um de nós precisa ser transformado em alguma área de nossas vidas. Quero convidar você a se colocar de pé. Se puder colocar ali Jeremias 18:6. Vai nos dizer assim, ó: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro
na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora na minha Bíblia eu coloquei isso. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó igreja, palavra da vida. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja, palavra da vida. Será que podemos nos permitir nessa noite a deixar que o oleiro nos transforme? Será que eu e você podemos descer à casa do oleiro nessa noite e deixar que ele arranque tudo que precisa ser arrancado de dentro de nós? Talvez algum vício, talvez é o orgulho, a arrogância. Eu não sei o que é, amados, mas eu preciso descer à casa do oleiro todos os dias. E durante todo esse mês eu pude vivenciar isso, que todos os dias eu preciso descer à casa do oleiro, que todos os dias eu preciso ser confrontado a ser transformado por ele. Então eu convido a você nessa noite a fechar os seus olhos e reconhecer tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser quebrantado aos pés de Jesus, tudo aquilo que eu e você precisamos deixar e pedir que Deus nos transforme, mas não apenas aqui no culto, mas todos os dias precisamos ser transformados e ungidos por Ele, porque Isaías vai dizer assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Que você saia dessa noite com essa convicção, que nós somos apenas o barro, e que Deus é o nosso oleiro, e que eu e você, todos os dias, precisamos ser transformados por Ele. Que enquanto o louvor é ministrado, eu e você possamos nos quebrantar de uma maneira, possamos nos entregar de todo o nosso coração. Eu convido você a fechar os seus olhos ainda mais nessa hora, e possamos se entregar de todo o nosso coração a Ele. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Jesus, reconhecendo. Nós, Jesus, chegamos a Ti, que é o nosso oleiro, e reconhecemos todos os nossos pecados, todas as nossas manias, tudo aquilo que precisa ser arrancado de dentro de nós. Talvez, Deus, algum aqui está dizendo, mas eu não preciso mudar em nada. Mas eu creio no nome de Jesus que cada um de nós precisa ser transformados em várias áreas de nossas vidas. E que nessa hora, Espírito Santo, o Senhor venha convencer a cada um de nós a reconhecer, porque precisamos ser sim moldados e transformados por Ti. Porque, Deus, o que nós mais queremos dia após dia é ser renovados e fortalecidos por Ti. Para que quando nós chegarmos nos nossos trabalhos, possam ver que nós estamos sim, dia após dia, sendo transformado pelo oleiro que é Jesus de Nazaré. Jesus, eu entrego a minha vida em Suas mãos, eu entrego a vida de cada irmão que está aqui, Pai, e peço no nome de Jesus que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha transformar a cada coração nessa noite, que assim como Pedro, Jesus, foi realmente transformado pelo Senhor, nós queremos ser realmente transformados por Ti, e que todo medo saia da nossa mente. Jesus, toda a ansiedade, toda a preocupação saia da nossa mente e possamos abrir o nosso coração totalmente a Ti e ser realmente transformados e ungidos pelo Senhor. Jesus, nós lançamos tudo a Seus pés e nós Te louvamos, Pai, de todo o nosso coração.